Nesse vídeo, irei mostrar algumas histórias que achei na internet e achei que seria interessante contar para vocês. Então já deixa o like e se inscreve. Para contextualizar, sou uma mulher de 20 anos que atualmente está cursando uma faculdade de Letras e Literatura. Até agora, nada fora do comum na minha apresentação. No entanto, recentemente, tenho pensado sobre minha vida e tudo o que aconteceu nos últimos anos. Quando nasci, não foi da maneira como a maioria dos bebês nasce. Não nasci em um hospital, mas sim dentro de um carro a caminho de um hospital. Como se isso já não fosse o suficiente, nasci com o saco amniótico intacto. Nascer com a bolsa amniótica íntegra ou intacta, sem romper, com o bebê ainda envolto em líquido amniótico, da mesma forma que estava no útero materno, é extremamente raro, de acordo com o Google. Desde então, as pessoas na minha pequena cidade começaram a acreditar que eu tinha o dom de curar as pessoas, o que levou a uma visão de que eu seria algo muito grande nesta vida. No entanto, à medida que cresci, comecei a perceber que esse dom era mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Os primeiros incidentes ocorreram quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Lembro-me de que naquela época não conseguia dormir no escuro, ainda não consigo, porque via coisas sobrenaturais. Meus pais costumavam me repreender frequentemente e me culpavam, dizendo que era por passar muito tempo assistindo televisão. Com o tempo, deixei de ver apenas sombras. Comecei a sentir presenças estranhas ao meu redor, ouvir vozes e passos por toda a casa. Já não eram apenas sombras. Eu podia ver figuras, algumas com rostos e outras que se mostravam como nuvens de fumaça. Quando compartilhei isso com minha família, aos 13 anos, à beira da loucura, eles me levaram a um psiquiatra com medo de que eu pudesse ter esquizofrenia, o que foi descartado, já que o psiquiatra afirmou que não havia nada de errado. O lado sombrio e assustador dessa história começa em 2015. Naquele ano, minha avó foi internada devido a complicações de saúde. Os médicos disseram que não era nada sério nem mortal, apenas um forte resfriado. Lembro-me de que fui visitá-la no hospital e ela estava bem, rindo, conversando, contando histórias e até nos repreendendo por outras coisas. Naquele dia, saímos da visita convencidos de que ela voltaria para casa em alguns dias. No entanto, na mesma noite, acordei chorando após um terrível pesadelo em que eu estava rindo com minha avó e, de repente, alguém a matava na minha frente. Corri para contar à minha mãe, que repetiu várias vezes que a avó estava bem e que a liberariam da alta naquela tarde. No entanto, isso não aconteceu. Às 10 horas da manhã, ligaram para nos informar que minha avó havia falecido. A mesma coisa aconteceu com meu avô, em 2020. Ele foi internado devido a dificuldades respiratórias e agitação excessiva, não estava com Covid. E uma noite antes de ser transferido para o hospital da capital, ele veio ficar conosco em casa. Passei a noite toda acordada porque ele precisava do inalador, a cada poucas horas. Quando ele foi transferido para o hospital, naquela mesma noite, sonhei que ele morria. E na manhã seguinte, acordei com a notícia de que ele tinha falecido. Isso não aconteceu apenas com meus avós, mas também com tios, pessoas desconhecidas em tratamento, ou pessoas que sofreram acidentes e estavam no hospital. Sempre a mesma sequência. Sonhar com suas mortes. E no dia seguinte, descobrir que elas haviam falecido. Atualmente, tento não dar importância a esse assunto. Continuo vendo sombras e ouvindo vozes me chamando ou pedindo ajuda. E sinto que estão ao meu redor, mas não faço mais esforço para entender do que se trata. Quanto ao aspecto de sonhar com a morte de pessoas, decidi parar de assistir notícias ou ignorar conversas sobre pessoas doentes. O rumor de que eu prevejo a morte se espalhou na minha cidade, e até mesmo pessoas de outras partes do país vieram me procurar com fotos de seus familiares doentes para saber se eles morreriam ou não. Isso começou a me sobrecarregar, então decidi me mudar para uma cidade onde ninguém me conhece. Minha mãe diz que devo me conectar mais com o meu espírito, que talvez tenha nascido para usar esse dom que me foi dado. No entanto, não quero saber disso nem desse maldito dom.
Só quero ser uma pessoa normal como qualquer outra e esquecer todas as aflições que passei por causa desse dom maldito. Para dar um pouco de contexto, conheci o que agora é meu namorado no trabalho. Meus pais já o conheciam por outros meios, então eles concordaram com o relacionamento ao longo do tempo, para não prolongar a história. Há um mês, descobrimos que meu pai estava traindo minha mãe. Quando minha mãe descobriu, ficou devastada, e eles decidiram se separar. Meu namorado e eu a apoiamos o tempo todo, mas desde que isso aconteceu, minha mãe se apegou mais a ele do que a mim. Ela gosta de ficar a sós com ele, embora meu namorado se sinta muito desconfortável com isso. Minha mãe parou de me contar seus problemas e agora os conta ao meu namorado. Isso não me incomoda, mas é um pouco desconfortável. Minha mãe tem sido motivo de nossas últimas discussões e estávamos pensando em terminar. Minha mãe me convenceu a não fazer isso, mas meu namorado não quer mais ir à minha casa por causa disso. E só nos vemos nos finais de semana. Minha mãe está furiosa, afirmando que coloquei meu namorado contra ela e perguntando como eu poderia tirar um rapaz tão doce e gentil. Ela fez um comentário estranho depois disso. Na verdade, eu teria preferido que seu namorado tivesse nascido antes e que ele fosse meu parceiro. Ele precisa de uma mulher de verdade e não de uma menininha. Fiquei muito confusa e só queria pensar nas coisas. Ela diz que sou egoísta, mas eu não quero perder meu namorado. Não sei o que fazer.